Mas que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O nosso encontro da tarde de hoje refere-se a um tema bastante atual e evidentemente também muito necessário e que está fundamentado em um dos livros escritos por Allan Kardec e que nós ampliamos o título com um subtítulo: O que é o Espiritismo e os fundamentos da doutrina espírita. Se algum amigo que não seja espírita, sabendo que você é um militante do espiritismo, lhe fizesse a pergunta: o que é o espiritismo? O que você responderia, com poucas palavras, mas com bom conteúdo, que fizesse essa pessoa entender o que é a doutrina que você professa? O que você responderia? Você daria uma resposta sustentável, convincente? Você seria capaz de fazer uma abordagem simples, sintética, para que esse seu amigo entendesse o que é o espiritismo? Ou você saía falando a esmo, com começo sem hora de acabar, ia dizendo o que lhe viesse na cabeça? Eu espero que depois desse evento você tenha condições de dizer para si mesmo que você entendeu o que é o espiritismo e que você também possa dizer a outras pessoas. E os fundamentos da doutrina espírita? Será que você sabe quais são? Onde o espiritismo se fundamenta, para ser mais específico? Aonde ele guarda a nascente de suas informações? De onde é tirado todo o conhecimento espírita? Vem de onde? Esse livro, O que é o Espiritismo, eu adianto a vocês que é um livro secundarizado no movimento espírita. A grande maioria dos espíritas não leu. Não é utilizado em grupo de estudos. É muito pouco vendido em livrarias e até em feira de livro. Eu não passei ali, mas tomara que na feira tenha. A Betânia está dizendo que tem. Mas é o livro de Allan Kardec menos conhecido de todos. É um livro, inclusive, que a gente não lembra de recomendar para as pessoas. Quando a pessoa começa no espiritismo, a gente dá livros de espíritos, a gente dá o evangelho. Teve uma época que se recomendava e dava muito Violeta na Janela. A gente dá o livro Nosso Lar, dá romances. Nunca oferece o que é o espiritismo. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não conhece o livro. Ninguém gosta do que não conhece. Ninguém ama o que desconhece. E por a gente não ter lido o livro, a gente não sabe o que ele tem, o que ele carrega, a gente não oferece a ninguém. Por isso é um livro que não se acha para comprar facilmente. Mesmo nos meios espíritas. Allan Kardec, quando publicou a obra inaugural de O Livro dos Espíritos, ele fez uma coisa diferente para apresentar o livro.
Antes do prefácio, que lá tem o nome de Prolegômenos, ele escreveu uma longa introdução. Ele fez o contrário do tradicional. Primeiro se bota o prefácio, depois fazer a introdução ou a apresentação. Ele escreveu a introdução antes, porque como ele era um pedagogo, ele quis que o leitor daquele novo conhecimento que aparecia no mundo, como a nova doutrina, tivesse pelo menos algumas percepções fundamentais inseridas na cabeça do leitor para entender o que é que ele ia ver naquele livro. É uma introdução maravilhosa, que ele tentou fazer com que o leitor não apanhasse o livro dos Espíritos inopinadamente, lendo perguntas e respostas, só fosse entender no final. Ele quis dar umas noções preliminares da filosofia espiritualista que nascia para o mundo. Depois que ele publicou o primeiro livro dos Espíritos, que tinha apenas 501 perguntas, não era como nós conhecemos hoje, porque a versão do livro dos Espíritos que nós temos em mãos é da segunda edição de Kardec, já com 1019 questões. Nesse intervalo entre um livro e outro, entre uma edição e outra, ele escreve um opúsculo pequeno chamado O Espiritismo em sua expressão mais simples. Esgotou tudo em menos de um ano. Ele resolveu, então, ao invés de reeditar o opúsculo, ele publicou o livro, um pouco mais de 100 páginas, o que é o Espiritismo. Exatamente para que os leitores, antes de ler o livro dos Espíritos, tivessem as noções fundamentais da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, como pedagogo, ele não escreveu para contestar nada. Ele não escreveu para convencer. Allan Kardec não escreveu para converter. Ele escreveu para ensinar. Os seus textos são textos de um educador, de um professor, que está tentando fazer com que o leitor aprenda o tempo inteiro nas suas narrativas e afirmações. Ele, portanto, publica o que é o Espiritismo, e o livro se espalhou com muita força, não só na França, como em toda a Europa. E quem não lê o livro não sabe o que está dentro dele. No livro dos Médiuns, e a sua segunda obra, aliás, terceira, quando ele publica, ele, em 1861, ele afirma, lá na segunda página, que ali aquele livro constitui um segmento do Livro dos Espíritos. E no capítulo do método, logo no começo, ele faz uma afirmação interessante, que é uma sugestão que os espíritas não seguem. Nunca seguiram. Ele diz que o primeiro livro que deveria ser entregue ao adepto, para quem quisesse conhecer as obras dele em uma sequência, o que ele recomendava era o que é o Espiritismo. Mas ninguém faz isso, ninguém recomenda. Eu trouxe o texto dele, que está lá no Livro dos Médiuns. Aqui. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares para a leitura das nossas obras,
aconselhamos que a leiam nessa ordem. O primeiro livro recomendado é o que é o Espiritismo. Essa brochura de uma centena de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor aprender o conjunto dentro de um quadro restrito, em poucas palavras, e lhe percebe o objetivo e pode julgar o seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Ninguém segue esse conselho no movimento espírita. Não se recomenda esse livro. E eu espero que quando eu terminar esse seminário, todos vocês procurem Betânia para mandar buscar o exemplar de vocês. O segundo livro que ele recomenda é o Livro dos Espíritos. O terceiro, ele recomenda o Livro dos Médiuns. O quarto, ele não recomenda o Evangelho. Ele recomenda que você leia as revistas espíritas. O quinto é o Evangelho. Até porque, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais de uma centena de notas que ele manda você ver na revista espírita. E se você não for consultar aquelas notas, você não entende o Evangelho que Allan Kardec quis mostrar para você entender. Então ele sugere que você leia as revistas espíritas antes do Evangelho. Mas o primeiro livro é o que é o Espiritismo. A gente não faz uso dessa obra gigante, maravilhosa, incrível, embora tenha só 100 páginas. E, por conta disso, a gente não sabe o básico para entender a doutrina. Mas, afinal, o que é o Espiritismo? Para a gente entender o que é, vamos usar aqui uma pedagogia que hoje está se usando na forma de apresentar algumas coisas da ciência. Vamos primeiro ver o que o Espiritismo não é, para poder ficar claro, para você entender o que é que falta para ele ser. Correto? O que o Espiritismo não é? O Espiritismo não é um partido de crença, não é uma religião institucionalizada, não é uma ortodoxia e nem é uma ciência convencional. Ele não é um partido de crença porque não nasceu da briga ou da cisão teológica de uma igreja. Allan Kardec não foi um pastor, ele não foi um padre, ele não foi um líder religioso, ele foi um trabalhador do conhecimento que fez uma descoberta extraordinária e quis mostrar ao mundo o que ele havia descoberto. Portanto, não é um partido de crença, porque o Espiritismo não é uma maneira de crer. O Espiritismo é muito mais uma filosofia de comportamento do que uma maneira de acreditar. O Espiritismo não tem nascente nas estruturas e fontes religiosas de nenhum livro sagrado. Portanto, ele não é uma religião institucionalizada, ou seja, ele não se institui no mundo como uma religião. Aliás, a palavra religião, conforme está presente em todos os dicionários de todas as línguas da Terra, não define o Espiritismo não se enquadra. Porque a palavra religião, que significa religare, todas pressupõem uma forma de culto. E o Espiritismo não tem nenhuma forma de culto. Então o Espiritismo não se enquadra com a etimologia da palavra religião, conforme está no dicionário. No entanto, ele tem aspectos e consequências religiosas. Mas não é institucionalizado. O Espiritismo não é ortodoxia,
porque ele é heterodoxo. A ortodoxia fechada é restrita aos dogmas. E os dogmas é uma forma de nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. Por o Espiritismo não ter dogma nenhum, ele não tem ortodoxia. Ele é aberto, enquanto a ortodoxia é fechada. Ele é heterodoxo e não ortodoxo. O Espiritismo também não é ciência convencional. Porque a ciência convencional é materialista. E o Espiritismo não se enquadra nas estruturas materialistas. Mas ele também é ciência. Mas que tipo de ciência? De que maneira o Espiritismo é ciência? A gente diz que a gente ouve e aprende que o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos, de ciência, filosofia e religião, mas é bom entender que se não é uma religião institucionalizada, que não se enquadra na definição etimológica, ele também não tem contextualização para a ciência convencional, a ciência acadêmica. A ciência que nós estamos nos referindo é aquela que nós conhecemos do mundo acadêmico. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, naquela introdução que ele resolveu fazer antes do prefácio, a qual me referi há pouco, olha o que ele diz com muita lucidez. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para referir-se aos assuntos do Espiritismo. E vai mais forte. O Espiritismo, pois, não é da alçada da ciência. Que lucidez fantástica. Porque a ciência convencional, ela é restrita à sua metodologia, que é fruto dos nossos 5 sentidos. Tudo tem que ser quantificado, mensurado, entendido e compreendido, quantificado ou qualificado, conforme os nossos 5 sentidos. O Espiritismo está fora dos 5 sentidos. O Espiritismo lida com o invisível, coisa que a academia não toca. Só no campo da matéria radiante ou do mundo microscópico. Mas não toca no transcendente. Não existe nenhum espaço para se discutir espiritualidade, paranormalidade dentro das academias. Não tem lugar para falar de Deus, nem de espírito dentro das academias. A ciência convencional não termina e nem começa sequer onde o Espiritismo inicia. Ela não tem método, não tem tamanho, não tem estrutura de pressupostos para tratar dos assuntos do Espiritismo. Por isso, Allan Kardec diz com muita veemência, a ciência, propriamente dita como ciência, é incompetente, e é mesmo. Vamos raciocinar. Primeiro, não tem nada mais limitado que os nossos 5 sentidos, que é o olhar, o olfato, a audição, o tato, a voz. Recentemente, a física quântica afirma que tudo que existe na natureza, tudo que é visível, palpável, sólido, mensurável, medido, no caso, né, quantificado, qualificado, corresponde apenas a 6% do que existe. 94% do que existe no universo é invisível. A ciência está presa aos limites dos 6% do que existe. Dominantemente aí. Claro que ela vai um pouco mais no invisível, mas ela não avança para o transcendente. O Espiritismo é 100% dentro do mundo invisível e alcança o visível, porque ele não
extrai dos seus contextos a dimensão material. Então o Espiritismo não é da alçada da ciência. E não é mesmo. O Espiritismo é a ciência do espírito, enquanto as ciências convencionais tratam da matéria. Então, a ciência propriamente dita como ciência, ela não tem alcance nos assuntos da doutrina espírita. Como Allan Kardec define o Espiritismo? Essa definição você só vai achar no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Em vermelho foi eu que grifei, para a gente entender cada palavra dessa. É uma ciência porque nasceu dos fatos, e o estudo desses fatos trouxe a compreensão da nossa natureza, do nosso destino. Aí você pergunta, mas está escrito aí dos espíritos. No Espiritismo, Allan Kardec não considera espíritos só os mortos desencarnados. O Espiritismo considera os encarnados como espíritos. E os desencarnados nada mais são no Espiritismo do que a alma dos homens que perderam seus corpos. O espírito não é um ser à parte da criação. Tem gente que pensa que o espírito é aquele fantasma debaixo do lençol com dois olhos na frente, sem pé, que flutua por cima das coisas. Isso faz parte da fabulação e da ignorância do nosso passado. Todo espírito foi gente. O espírito é a alma do homem que teve seu corpo destruído ou sepultado. Na concepção espírita, nós somos duas humanidades. A de espíritos nos corpos, que são as almas encarnadas, e os espíritos sem corpos, que são os desencarnados. Então, quando Allan Kardec conceitua que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, está incluindo todos nós, porque nós não somos, como dizia Teilhard de Chardin, um ser humano vivendo a experiência espiritual. O que nós somos é o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. É bem diferente. Todos somos espíritos imortais. Estar no corpo é apenas uma forma de existir. O espírito preexiste ao nascimento, porque existe antes do nascimento. Quando a gente nasce, não nasce, renasce. Que todo bebê não é recém-nascido, é recém-renascido. E quando desencarna, continuamos a viver. Ninguém entra na vida quando nasce, nem entra na vida quando morre. A vida é um contínuo. Nascer no corpo e deixá-lo é um aspecto de existência do espírito, que ora está no corpo, ora está fora dele. O espiritismo trata da nossa natureza, da nossa origem, do nosso destino e as relações que os espíritos têm com o mundo corporal. Essa é a definição clássica do espiritismo. Agora, para a gente entender, vamos no passo a passo. É uma ciência porque nasceu a partir dos fatos. O estudo dos fatos gerou consequências éticas, morais, que nasceram das consequências filosóficas e depois resultou em consequências religiosas. Allan Kardec, que não era conhecido assim quando o espiritismo nasceu, ele era conhecido como o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, era o seu nome de batismo. Quando ele soube dos fenômenos espíritas, foi em 1853, ele tinha 52 anos. Era um homem intelectual, um pedagogo, um professor, um poliglota. Ele falava 7 idiomas, junto com o seu pátria, que era o idioma francês.
Era considerado um gênio no seu tempo, porque ele veio de Yverdon, se formou com um grande mestre da educação do seu tempo, que foi o eminente professor Pestalozzi. Quando ele tinha 24 anos de idade, ele propôs ao governo francês um novo modelo de gramática para ensinar a língua francesa e aprender a língua francesa. O governo adotou, porque achou pertinente. Tinha uma lógica e uma sustentação científica incrível a nova gramática dele. E quando ele tinha 24 anos, todos os estudantes da França sabiam que era o professor Hippolyte Léon-Henri Arrivai, porque virou a gramática de todas as escolas. Quando ele tinha 52, era um personagem conhecido em toda a França. Quando ele encontrou os fenômenos espíritas, foi em 1853, com as mesas girantes, das quais ele assevera no Livro dos Médiuns, que constitui o ponto de partida do espiritismo. Um amigo dele, chamado Fortier, convidou-o para assistir às primeiras sessões de mesas girantes, argumentando para ele que essas mesas respondiam perguntas e essas mesas giravam, elas batiam, elas desenhavam com a caneta amarrada em um dos pés, que era a mesa pé de galo, a mesa flutuava, algumas vezes se arrebentava e caía no chão. Tinha muitas histórias das mesas. Allan Kardec foi assistir, e como os gênios têm a capacidade de ver além das aparências, porque a pessoa medíocre só vê o que vê, o que é possível enxergar, só vê o óbvio. Mas o gênio vê além das aparências humanas, ou além das aparências tradicionais, porque existem maravilhas ocultas nas coisas aparentes. Mas nem todos têm maturidade psicológica ou inteligência para enxergar as maravilhas ocultas por trás das coisas aparentes. Quando Allan Kardec viu a mesa funcionando, percebeu que tinha que ter 3, 4, 5 pessoas que botavam a mão na mesa. E ele quis descobrir se qualquer pessoa botando a mão na mesa, se ela funcionava. Não funcionava. Tinha gente que botava, não acontecia nada, mas tinha gente que botava e a mesa girava. Ele logo sacou, usando assim a gíria nordestina, de que precisava de algumas pessoas dotadas de uma especial aptidão para que a mesa se movesse. Mais tarde, essas pessoas foram designadas por ele com o nome de médiums. Porque sem médium a mesa não funcionava. Ele foi buscar essa palavra do latim, que quer dizer meio. Médium é o masculino de mídia. Quer dizer meio, intermediário. O médium é um instrumento que funciona como uma mídia, um comunicante do além, usa o médium como intermediário e passa a informação. Antes do Espiritismo não tinha esses vocabulários. Quem criou? O professor Hippolyte Léon-Henri Arrivai. Psicografia, psicofonia, médium de efeitos físicos, todas essas denominações que nós conhecemos no vocabulário espírita, as mais convencionais, foram criadas pelo professor Hippolyte Léon-Henri Arrivai. Na verdade, os fatos espíritas são marcados com uma data histórica. Os historiadores e pesquisadores da espiritualidade estabelecem a célebre noite do dia 31 de março de 1848 como a data que significa o ponto zero para a escalada do estudo e compreensão do espiritualismo no Ocidente. Porque foi naquela data, de 31 de março,
de 1848, que no condado dos Estados Unidos, chamado Hydesville, 3 irmãs foram, com uma família que ali morava, foram visitados por batidas estranhas nas paredes de uma casa. E eles saíram lá de fora, não tinha nada, olhavam nos cômodos, não tinha nada, mas as batidas continuavam nas paredes. Uma garota de 13 anos, entre as 3 irmãs, chamada Irmãs Fox, teve uma ideia interessante. Na adolescente. Os adultos não tiveram essa ideia, mas a adolescente teve. Se você é um espírito, um fantasma que está aqui assombrando a nossa casa, bata uma vez forte na parede. E a pancada veio. E ela começou a estabelecer o diálogo. 2 pancadas para isso, 3 pancadas para aquilo. Começou o espírito a bater as letras do alfabeto, uma pancada era A, 2 era B, 3 era C, formava palavras. Esses fenômenos foram mais tarde chamados de raps. Aquilo se tornou um negócio tão fabuloso, tão espetacular, que o espírito revelou que era um mascate, que foi assassinado pela família que morava ali antes de aluguel e que o corpo dele tinha sido sepultado ali na casa. Era um fantasma do Sr. Rosbaum, mercador, que foi roubado com todos os seus utensílios e o dinheiro que carregava, e o corpo dele estava ali enterrado. A casa ficou tão reconhecida e o fenômeno tão legítimo que às tardes, depois das 5 horas da tarde, cerca de 200 pessoas se acumulavam do lado de fora da casa para ouvir o diálogo daquele espírito com aquela família. Mais tarde, o fenômeno migrou e foi para Nova York. As irmãs Fox ficaram adultas e começaram a acontecer os fenômenos das mesas girantes. E aquilo que acontecia na pancada das paredes passou a acontecer com a mesa pé de galo. Ou no chão, ou uma mesa menor em cima de uma mesa maior. Os diálogos se estabeleceram e essas comunicações ocultas, invisíveis e incompreendidas migraram para a Europa, foram para a Suécia, para a Suíça, para a Alemanha, para a Inglaterra. Em 1853 chegou na França e o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai teve contato pela primeira vez. Foi desses fatos que ocupavam os salões da Europa, da França e de outros países, com 100, 200, 300 pessoas, as casas das pessoas lotadas de gente, porque tinha médium nas famílias, que colocava a mão nas mesas e as mensagens vinham. E Allan Kardec estava lá em uma dessas casas, na casa da senhora Plémaison. E aí ele teve contato com o fenômeno. Ele era um homem de formação acadêmica, um homem com raciocínio lógico, além de pedagogo, ele era professor de astronomia, era professor de física, de química e de matemática. Ele olhou o fenômeno pela lei da física e deduziu que aquelas respostas dadas pela mesa eram um fenômeno de efeito inteligente. Tinha que ter uma causa inteligente. Porque todo efeito pressupõe uma causa. Mesa não tem sistema nervoso, não tem aparelho auditivo. Mesa não tem cérebro, não podia responder a pergunta por ela própria. Foi assim que ele, analisando os fatos, descobriu os espíritos. Por trás do movimento das mesas, tinha uma inteligência oculta, uma inteligência invisível, que atuava com aquelas pessoas de especial aptidão, que seriam os médiuns, que animava a mesa e lhe trazia as respostas. Não era a mesa por si mesma.
a genialidade dele fez com que daqueles fenômenos nascesse a monumental obra da codificação espírita, que traria para o mundo os conhecimentos do Espiritismo. Ele dialogou com o fato e deixou que o fato revelasse o que ele significava. Nós nos comunicamos uns com os outros pela língua do país que nascemos. Mas a vida tem um idioma. E a natureza tem um idioma. Que você se comunica acima de qualquer língua. Esse idioma é a linguagem dos fatos. Tanto é que no direito se diz que o fato é um argumento sem réplica. O que é fato não tem réplica. O Espiritismo nasceu de uma ciência que, a partir dos fatos, trouxe as consequências. Porque quando ele descobriu que eram espíritos que animavam a mesa, ele quis logo saber quem são vocês. Os mortos pensantes e falantes. A alma de um homem que deixou o corpo de uma mulher estava ali por trás da mesa. Era uma coisa impressionante saber disso. E aí Allan Kardec começou a saber como é a vida aí dos que perderam os corpos. Olha as consequências filosóficas. A filosofia é uma área do conhecimento que determina o que e o porquê das coisas. O fundamento da filosofia é você descobrir o que e o porquê, como é que funciona os fenômenos da vida. Não teve jeito. A primeira consequência da pesquisa científica, que era uma ciência na época de observação, era a consequência filosófica. E os espíritos foram revelando que a maneira de viver lá tinha a ver com a maneira de existir aqui. Começou a explicar por que a gente nascia, por que a gente morria, por que a gente tinha que evoluir. E aí vieram das consequências filosóficas as consequências morais. Mais tarde, os espíritos orientaram Allan Kardec que existia uma ética que deveria conduzir o comportamento humano. E depois que ele pergunta aos espíritos qual o maior espírito que veio na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, e os espíritos mandam ver Jesus, os espíritos também orientam a ele que siga e que introduza no espiritismo a ética dos ensinamentos do Cristo. Aí nasceu as consequências religiosas. Mas os espíritos não mandaram que Allan Kardec fosse consultar as escrituras. Que ele colocasse alguma teologia dentro do conhecimento espírita. E o evangelho a qual o Espiritismo se refere, que está no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, 80% desse livro é o Sermão da Montanha. Allan Kardec apanhou o Sermão da Montanha, entregou os espíritos aos mortos, às consciências sem cérebro, às inteligências sem corpos, para eles fazer uma releitura do que Jesus quis dizer com o sermão. O Evangelho é a interpretação desse Sermão da Montanha. Portanto, o Espiritismo não segue Jesus teologicamente, porque as igrejas do mundo seguem Jesus segundo Paulo de Tarso. As igrejas do mundo, ou as religiões cristãs,
são muito mais paulinas do que cristãs. As igrejas são paulinistas, porque seguem Jesus segundo a interpretação de Paulo. O espiritismo não é paulino. E a consequência religiosa que o espiritismo segue é o evangelho que saiu dos lábios de Jesus. Os seus ensinamentos morais, que independem de teologia, que Jesus não pediu para ninguém fazer, e não depende da institucionalização religiosa das doutrinas tradicionais das igrejas católicas, apostólicas, romana, cópita, ortodoxa ou anglicana, que são 4 catolicismos, e nem as igrejas reformadas de Lutero, Calvino e Zwinglio. Não é esse o evangelho, nem a consequência religiosa que o espiritismo segue, mas os ensinamentos éticos que foram trazidos ao mundo pelos lábios de Jesus Cristo. Portanto, a religião no espiritismo é o porto de chegada. É para onde tudo vai, não é a base. A base do espiritismo é a ciência. A religião é consequenciada. Ela não constitui os fundamentos. Um filósofo espírita, bastante conhecido, chamado Leon Denis, diz de uma maneira bastante inteligente, fazendo uma espécie de trocadilho, ele afirma: o espiritismo jamais será a religião do futuro. No entanto, o espiritismo será, um dia, o futuro de todas as religiões. É uma concepção bem inteligente. Então, a ciência, que nasceu a partir dos fatos, gerou as consequências éticas, morais, filosóficas e religiosas. Vamos dissecando lá aquele conceito de Kardec. Mas é uma ciência que trata da natureza. Qual é a nossa natureza? Qual é a natureza essencial dos espíritos? Uma individualidade extracorpórea e uma centelha etérea. Todos nós, enquanto aqui estamos no corpo, nós temos 2 naturezas. Uma biológica, física, no caso, que tem tamanho, tem gênero, tem medida, tem número, né? Número de sapato, número de roupa. Mas tem uma natureza essencial que habita nossos corpos, que é essa invisível. E o poeta Saint-Exupéry diz que o essencial é invisível aos olhos. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos aos espíritos se os espíritos são imateriais. E eles respondem. Na verdade, ele pergunta: podemos dizer que os espíritos são imateriais? Porque o espírito tem penetrabilidade da matéria. O espírito atravessa esse banco com todo mundo sentado. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 vê que o espírito sai da porta, atravessa a pessoa. Aquilo é exatamente como acontece. Os espíritos dizem: imateriais não é bem o termo, porque para o espírito existir teria que ser alguma coisa. O correto é dizer que os espíritos são incorpóreos. Mas eles são constituídos de uma outra frequência e um outro domínio de matéria. Porque para existirem tem que ser alguma coisa. E aí, a nossa natureza profunda é uma individualidade extracorpórea, que está fora do corpo. Extra quer dizer fora. Independe do corpo para essa natureza ou para essa individualidade existir. Somos uma centelha etérea. É aí que nós nos assemelhamos a Deus. Nós não nos assemelhamos a Deus
na natureza do corpo que temos, mas sim na natureza do espírito que somos. Porque Deus também não é material. A nossa natureza não é física, biológica, como pensa a ciência. Somos algo mais profundo, porque não somos só corpo, somos um espírito que na matéria habita. O espiritismo é a ciência que trata da natureza e trata da origem dos espíritos. A nossa origem é divina. Viemos de Deus e estamos voltando para Ele. Somos filhos da luz, filhos de Deus, somos lucigênitos. A teologia católica e protestante diz que nós somos filhos do pecado original. O curioso é que nas Escrituras Deus aconselha a Adão o seguinte: crescei e multiplicai-vos. Aí quando Adão e Eva descobrem como é que multiplicava, foram castigados e perderam o paraíso. Eva come a maçã, que é o símbolo do pecado original, da sexualidade. E a gente é fruto do pecado até hoje por causa daquele pedaço de maçã que Eva comeu. E Deus, que é o pai de todos os pés de macieira da terra, até hoje está fazendo questão do pedaço de maçã que Eva comeu. E todos nós somos filhos do pecado original, na concepção teológica. Ora, no Espiritismo não existe a dimensão do pecado. Isso é coisa do imaginário judaico-cristão. Não existe nenhum pecado original, muito menos o pecado da cópia. Viemos de Deus, viemos da luz. Nem os nossos corpos são filhos do pecado. Nosso corpo veio da terra, porque houve uma época que não tinha corpos humanos no planeta, e a gente apareceu. Todos os elementos que tem no nosso corpo tem na terra. A terra tem 70% de água, a gente também tem. A terra tem cálcio, a gente também tem. A terra tem cristais, a gente também tem. A terra tem zinco, a gente também tem. A terra tem ferro, a gente também tem. A gente tem tudo que a terra tem. Tem gente que tem até pedra dentro. Você já ouviu aquele pessoal que tem pedra renal, cálculo renal? Tem gente que tem quase uma pedreira lá dentro, né? E olha que você não come terra, mas você come os alimentos que vêm da terra aqui. Não bebe água e fica lá petrificado. Então é um erro quando a gente vai para o cemitério, depois que uma pessoa morre, e diz assim, eu fui para o enterro de fulano. Na verdade, a gente foi para o desenterro. Porque quando a gente se reencarna, a gente se enterra do corpo. Porque o corpo é da terra. Quando a gente vai para o cemitério, está desenterrando o espírito do corpo. Foi para o desenterro. O sepultamento até está certo. Agora, do enterro, é errado dizer isso. Ou seja, não é muito claro para a maioria das pessoas, não é que seja errado, não é coerente, vendo com um olhar mais profundo. Mas, de onde veio a Terra para gerar os nossos corpos? A Terra vem da explosão das estrelas. Todo planeta nasce de uma estrela que explode. As estrelas dão luz, porque produz o gás hélio, que ilumina. Quando essas estrelas envelhecem, ela perde o gás. Quanto mais estrela dá gás, mais ela se apaga. O Sol é estrela amarelada, de quinta grandeza, porque já deu muita luz. Está na metade da idade. A tendência dele é se amarelar mais, é ter menos luz. Uma estrela de quarta, terceira, segunda e primeira grandeza tem mais luz que o Sol. A estrela mais perto da gente é uma estrela que fica aqui, do lado
de onde eu estou apontando, no ponto do céu, chamada Alfa de Centauro, ou estrela de Riga. Tem 3,5 anos-luz de distância da Terra, é uma estrela de terceira grandeza. Daqui, da Terra, a gente vê Alfa de Centauro, porque ela é de terceira, tem luz intensa. De Alfa de Centauro, nem o Sol é visto, porque é uma estrela mais apagada. É uma lanterna fraca na escuridão do espaço cósmico e não vence a distância para ser visto de Alfa de Centauro para cá. Então, quando o Sol tiver com 9 bilhões de anos, que é a idade máxima dele, ele vai se tornar uma anã branca. Essa anã branca fica de cor alaranjada. E quando ela fica alaranjada, ela implode e explode. Os pedaços de magma volitam pelo espaço, produzindo um calor gigante. Cai no campo gravitacional de outra estrela e vira uma esfera disforme. E com o passar dos anos, na noite dos tempos, uma esfera perfeita é formada. Todo o planeta é formado da explosão das estrelas. A Terra, um dia, na sua história existencial, há cerca de 4,53 bilhões de anos atrás, era essa bola de fogo disforme girando em torno do céu. Em torno do Sol, desculpe. Quando ela tinha 1 bilhão de anos, há 3 bilhões e meio, 4 lá para trás, um cometa gigante se chocou com essa esfera de fogo disforme. Todo mundo já ouviu falar na tal da cauda do cometa? É um bloco de gelo e gás que se desprende no espaço, e aquela cauda nada mais é do que o Sol derretendo gelo e transformando de estado sólido para líquido. É tão grande que tem cauda de cometa com 300 mil quilômetros de distância. Olha o tamanho. 30 mil, 100 mil quilômetros é a cauda de um cometa. Esse cometa colossal bateu com a Terra. Depois desse choque, choveu aqui na Terra 500 milhões de anos. Não foram 500 mil, foram 500 milhões. Quem acha a tempestade de 5 dias uma coisa horrível, imagine uma chuva de 500 milhões de anos. Foi assim que foi formado os oceanos. O mar que cobre a superfície da Terra, ocupando 70% do seu espaço. Porque os 70% de água é na superfície. Nós não temos só 30% de terra, não. É na superfície que ele tem os 70%. Os oceanos, por isso que a água é salgada. A água foi uma ajuda externa que a natureza possibilitou. Isso ajudou a esfriar o chão do planeta. Mas até hoje o núcleo é quente. O núcleo da Terra ainda tem o magma da explosão das estrelas. É 5.000 graus a temperatura do núcleo da Terra. Quem cava cisternas, a cada 10 metros aumenta 1 grau. E se você for para o núcleo, a temperatura é inimaginável. Quando o vulcão explode, quando ele entra em erupção, é o magma do núcleo da Terra que vem para a superfície. Já chega ali fora esfriando. Quando está começando a esfriar, está em torno de 1.000 graus Celsius. Porque saiu do centro com 5.000. Aí, depois que os oceanos se formaram, depois de 500 milhões de anos de chuva, as primeiras formas de vida apareceram. Os primeiros seres orgânicos, as bactérias, depois os seres inorgânicos, depois apareceram os animais.
apareceram animais gigantes como os dinossauros, 200 milhões de anos atrás, pensem. Aqueles bichos imensos. Aí um outro objeto celeste, um meteorito gigante chocou com a Terra e extinguiu os dinossauros. Ainda bem. Eles foram antes dos homens. Não tinha corpos humanos aqui. O único lugar que dinossauro e homem estão juntos é nos filmes de Steven Spielberg, do Parque dos Dinossauros. Mas lá atrás não tinha gente. Aí a vida foi acontecendo no planeta de outra forma. Apareceram diferentes espécies e a natureza foi produzindo um processo evolucionário. De uma espécie de macaco, um perdeu a cauda. Foi chamado de Australopiteco. Aliás, desculpem. Ele foi chamado de antropóide. O antropóide foi a primeira espécie que perdeu a cauda. Aí do antropóide veio o Australopiteco, que era vegetariano e vivia nas árvores, pacificamente. Veio os cataclismos, ele teve que descer. Se transformou carniceiro, coletor e predador. Para sobreviver, ele teve que caçar, teve que coletar. E para defender o filhote da agressão dos outros animais, ele pegava pau, ou pedras. E aí começou a desenvolver as primeiras habilidades, veio o Homo habilis. Depois veio o homem de Cro-Magnon, que descobriu fogo. O homem de Pequim, que descobriu peles, e a gente começou a perder pelo. Depois veio o homem de Neandertal. Teve outros tipos no meio, mas os mais importantes. Depois veio o homem erectus, o que ficou de pé. Depois veio o sapiens. E depois veio o sapiens. Depois veio a gente. O homo tecnológico, brasileiro, pernambucano. Todo mundo de celular inteligente na mão. Vi todo mundo na conta. Esse período do antropóide, do Australopiteco, até os sapiens, é chamado de período dos humanídeos. Foram as espécies que nos antecederam. O princípio inteligente que habitavam esses ancestrais não tinha individualidade extracorpórea ainda. Era uma espécie de alma-grupo. Quando aconteceu a primeira espécie do Sapiens sapiens, começou as primeiras encarnações do espírito aqui na Terra. As primeiras encarnações nossas estão atrás de nós, com 200 mil anos. Nós somos uma humanidade muito nova, pisando no chão desse planeta que tem 4,53 bilhões de anos de existência. A gente só tem 200 mil. Os geólogos fazem uma medida que vai da ponta do nosso nariz à ponta do dedo. É uma analogia. Até a humanidade chegar, a Terra foi esfriando, se possibilitando, e a humanidade chegou aqui em cima da cutícula da unha. Os nossos 200 mil anos aqui representam apenas 2 milímetros em cima da unha depois da cutícula. O resto desse tempo, de lá, da ponta da cutícula até a ponta do nariz, foi o tempo proporcional que a Terra levou esfriando e acontecendo possibilidade da vida humana chegar. Aí a Terra gestou nossos corpos. Se a Terra veio da explosão das estrelas, os nossos corpos, que é filho da Terra, é pó de estrela. Até nos nossos corpos nós viemos da luz. No ano de 2002, a NASA fez uma constatação interessante. Quando o telescópio Hubble, que ainda está no espaço gerando imagens maravilhosas,
chegou perto do núcleo da galáxia, voando por cima, registrou o pulsar das estrelas, o pulsar da galáxia, no núcleo da galáxia, onde as estrelas estão mais perto. Essa galáxia nossa, chamada de Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz de comprimento e 200 bilhões de estrelas, entre elas está o Sol, que sustenta a nossa Terra, a nossa casa de habitação. E eles descobriram que quando a estrela lá pulsa no centro da galáxia, a hélice do DNA do homem e da mulher pulsa na mesma hora. Na mesma sincronia. A sala da JPL na NASA zumbiu com essa história. Todo mundo impressionante, impressionado, o que tem a ver o pulsar das estrelas com a hélice do DNA do corpo do homem e da mulher? Logo, logo os físicos concluíram. Se o nosso corpo é fruto da Terra e a Terra veio da expulsão das estrelas, nós temos uma natureza estelar. Nossos corpos vêm da Terra, que vem das estrelas, somos pó de estrelas. Na natureza tudo está ligado. Todas as coisas têm a ver com todas as coisas. Diz o livro dos Espíritos, os Espíritos revelaram a Allan Kardec, tudo se encadeia no universo. Do átomo ao arcanjo, que um dia também passou pelo átomo. Na psicografia de Chico Xavier, tem uma passagem de um livro que tem mais de 60 anos. Os Espíritos diziam que o ser humano é um complexo biosócio, espiritual e cósmico. Ninguém entendia esse cósmico. Hoje, depois das pesquisas científicas, se entende por que nós somos seres cósmicos. Então nós somos filhos de Deus, do Espírito que somos, e somos pó da estrela, das estrelas no corpo que temos. Porque somos filhos da Terra. A Terra foi a grande mãe, o grande útero que gerou a humanidade inteira e milhões de outras formas de vida. É por isso que o Espiritismo é ciência. Porque ele não se baseia na teologia. Ele se baseia na pesquisa dos fatos. Então nós temos uma origem divina. O Espiritismo avança. Olha que coisa interessante. Um poeta que era chamado, ele era considerado um homem que fazia poesia da loucura. Francis Thompson dizia: ninguém pode arrancar uma pétala de uma flor sem incomodar uma estrela. E ele estava certo. E um outro avatar na Índia, Anandamurti, muito antes da NASA descobrir esse fenômeno, cerca de meio século antes, ele dizia: nunca se sinta só abandonado, porque a força que guia as estrelas guia você também. Que frase fantástica. Antevendo a descoberta científica do futuro. Francisco de Assis, na sua êxtase e transcendência da consciência, chamava o vento, o sol e a lua de irmãos. E o lobo. Ele casava a formiga com as estrelas. Era uma consciência de inteireza, que percebia de maneira mística e espiritual o que era a própria natureza, sem que naquela época, de 600 anos atrás, alguém entendesse direito o que ele queria dizer. Mais tarde ele se transformou no santo da ecologia, no patrono da ecologia e da natureza mundial. Mas o Espiritismo avança. Então, aquela definição de Kardec. Somos origem divina, filho de Deus, lucigênio, mas o Espiritismo também trata do nosso destino. Estamos aqui para quê? Fazendo o quê?
Qual é o objetivo de pisar no chão desse planeta? O nosso destino é evolução. Tudo aqui está preso a 3 aspectos fundamentais: aprender, crescer e mudar. Evolução é tendência, não é fim. Tudo tende a evoluir. Você não chega naquele final e evolui, é uma tendência. Então estamos aqui para evoluir. O nosso destino é o aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas no Espiritismo também aprendemos que o homem é o construtor do seu destino. Nós somos, ao mesmo tempo, o juiz e o réu da nossa própria causa. Porque nós construímos o destino pelo nosso livre-arbítrio. Mas o Espiritismo também é a ciência que trata da relação dos espíritos com o mundo corpóreo. Isso se dá por 3 formas. Pela reencarnação, ora a gente está no corpo, outra a gente está fora dele, e quando você reencarna e desencarna e reencarna de novo, é um tipo de relação do espírito com o mundo corporal. O outro tipo de relação com o mundo corporal é a mediunidade. Os espíritos atuam no mundo corpóreo através dos médiuns, das comunicações mediúnicas das mais variadas formas. E agora a transcomunicação instrumental. Os espíritos também interferem no mundo corpóreo e têm relação através do campo magnético dos aparelhos eletrônicos. Porque a transcomunicação, independe da mediunidade, pode acontecer direto com tecnologia do espaço, estações transmissoras do espaço, para os aparelhos tecnológicos da Terra. Hoje os espíritos se comunicam por rádio, os gravadores já foram no passado, hoje televisores, telefone celular, e-mails, até por WhatsApp já tem comunicação de espírito. Eu trouxe 2 livros meus, recém-lançados, a 7ª edição do Transcomunicação e Vozes do Além pelo Telefone. É um livro específico que fala só de telefonemas do além. Eu sei que a maioria das pessoas nunca imaginou que um dia receber um alô do além. Mas eles já existem. E os espíritos ligam. E se você não receber um alô do além em sua casa, ao ler o livro, você fica tranquilo, que você pode ter certeza que depois de morto você pode ligar. E alguém atender recebendo notícia sua. Agora voltemos àquela definição de Kardec, colocando todos esses conceitos dentro. Quando você lê isso, o Espírito é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, parece uma definição assim simples, né? Mas olha quanta complexidade está atrás. Agora vamos lendo. O Espiritismo é a ciência que, a partir dos fatos, gerou consequências filosóficas, morais, religiosas. É a ciência que trata da natureza, a natureza do espírito, a divindade do estar corpórea. É o princípio inteligente, a centelha etérea, da origem divina e do destino, a evolução, e dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, que é transcomunicação, mediunidade e reencarnação. Quem não leu o que é o Espiritismo não sabia dessa definição. Concordam comigo? Então nós temos, se quisermos sintetizar isso de uma forma também diferente, vamos entender que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências éticas, morais, religiosas. É uma filosofia do comportamento. É uma ciência de razão. Uma ciência de investigação. E além da filosofia de comportamento, tem a ética religiosa, que se baseia na prática da caridade e do amor ao próximo, conforme viveram Jesus e seus apóstolos. Mas, o que tem no Espiritismo? Ele é composto como?
como ele é constituído. Eu botei aqui também o que o Espiritismo não tem, para a gente entender o que ele tem. O Espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem símbolos, não tem altares. O Espiritismo não tem templos, não tem cerimônias, não tem cultos, não tem paramentos, que são roupas especiais, gravata, paletó, batina, roupa branca, véu na cabeça. Não tem hierarquia, não tem liturgia, não tem oferenda, não tem idolatria, não tem líderes e não tem milagres. Mas o pessoal, você pode perguntar, mas nem milagre? Nem milagre. Porque o milagre, a palavra milagre quer dizer sobrenatural. O sobrenatural que está fora da natureza. Nada existe que esteja fora da natureza. Não existe sobrenatural nem miraculoso. Tudo é natural. O que existe é o paranormal. O que está ao lado do normal, mas não é sobrenatural. Os fenômenos espíritas não são sobrenaturais. São fenômenos paranormais ou espirituais. Allan Kardec diz que nem Jesus fez milagre. Jesus foi um grande paranormal, o maior espírito que tinha poderes de movimentar elementos e leis da natureza que o homem do seu tempo não entendia. E produziu fenômenos de cura, levitação, transporte de objetos, guardando uma distância memorial boa, imemorável. Os médiuns, com auxílio dos espíritos, fazem as mesmas coisas que Jesus fazia. Cura, transporta, materializa, opera sem anestesia, sem sangramento e cura pessoas. O milagre não existe. É apenas a catalogação da nossa ignorância. O padre Vieira dizia que milagre é aquilo que a natureza faz depressa e a gente não sabe como é que foi feito. Quando Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, chegou no Brasil para pedir ouro, já depois que os índios estavam saturados de receber europeu, o chefe da tribo disse, não vamos lhe dar ouro nenhum. Olha, viajou meses no mar para pegar o ouro, como é que ele não ia levar? Aí o índio disse, não tem, não vai, não desce. Ele ali na praia resolveu ludibriar os índios. Ele tinha uma garrafa de aguardente, de cachaça, de álcool. E disse, se você não me der o ouro, eu vou tocar fogo no rio. Os índios acharam aquilo um absurdo. Pegou a garrafa de álcool, jogou no rio, tocou fogo. Quando o fogo subiu na água, os índios pensaram que o fogo ia pegar fogo no rio todo. Se ajoelharam e começaram a chamar ele de Anhanguera, que devia dizer Deus do fogo, Deus do fogo. Ele pegou a própria água do rio para dizer que tinha poder mesmo, ó, e apagou o fogo. Ficou mais poderoso ainda. Os índios deram o ouro todo. Para os índios, Bartolomeu Bueno fez um milagre. Ele não sabia que álcool queimava. Allan Kardec diz no livro A Gênese, a ciência faz milagres todos os dias, aos olhos dos ignorantes. O Espiritismo não tem milagres. O Espiritismo não trata do sobrenatural. O sobrenatural é algo que não tem explicação, você não quer saber, atribui o nome de milagre. No Espiritismo a gente aceita e acredita em tudo que compreende. Então o Espiritismo não tem nada dessas coisas. Mas tem alguns espíritas gripados, que são espiritólicos, que casam filho na igreja, batiza filho dos outros. Tem uns até que se benzem em determinadas situações. Porque existe muito espiritólico, que é assim meio espírita, meio católico, às vezes mais católico, meio espírita. Tem pouco espiritante, que é os ex-protestantes e ex-espíritas. Mas como o espiritismo é uma doutrina muito nova,
Não deu tempo de ser espíritas em outras encarnações. Todos nós somos egressos do catolicismo aqui no Brasil. Não dá para entender direito a doutrina se você não estudar. Não deu tempo, então esse é um conhecimento pela primeira vez nas nossas encarnações, na nossa dimensão de compreensão espiritual. O Espiritismo é um conhecimento novo para a humanidade. Porque tem bem menos de 200 anos que foi apresentado ao mundo e tem poucos espíritos espíritas no além. Porque nem todo espírito é um espírito espírita, embora todo espírita seja um espírito. Onde se fundamenta o Espiritismo? Se ele não tem nada daquilo, onde é que ele se fundamenta? Eu vou dizer onde ele não se fundamenta. Não se fundamenta nas Escrituras, nem no Velho e nem no Novo Testamento, dos Evangelhos. Não se fundamenta na mediunidade. Não se fundamenta em Allan Kardec, nem se fundamenta nos Espíritos. Mas aí você pode dizer, aí complicou. Se as obras de Allan Kardec é chamada de obra fundamental, como é que não se fundamenta em Kardec? Os fundamentos do Espiritismo estão nas obras de Kardec, mas não pertencem a ele. Não foi ele que originou os fundamentos? Quem originou os fundamentos foram os Espíritos. O Espiritismo não é de Kardec, é dos Espíritos. Esse negócio de dizer que eu sou espírita kardecista é uma coisa que o movimento espírita inventou. Não existe espiritismo kardecista, porque o espiritismo nunca foi de Allan Kardec. Nem médio Kardec era. Tudo que ele construiu foi com a mediunidade dos outros, nada com a dele. Ele foi um trabalhador do conhecimento. Descobriu os espíritas e trouxe a doutrina espírita para o mundo, com orientação dos espíritos. Mas, se você pegar o livro dos Espíritos e tirar a resposta de todas aquelas 1019 questões, tire. Você não tem o livro dos Espíritos, você terá as perguntas de Allan Kardec. Mas se você colocar as respostas que não foram de Allan Kardec, você tem o livro dos Espíritos na sua mão para você ler. A doutrina é dos Espíritos. Ismo, atrás de qualquer palavra, é igual a doutrina. Comunismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo. Ismo é doutrina. Doutrina quer dizer conhecimento. A doutrina espírita é o conhecimento dos Espíritos. Mas não se baseia nem nos Espíritos? Como assim? Não. E é Allan Kardec que vai dizer isso com muita maestria. Olha que frase dele. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é primordial. E ele acrescenta. No Espiritismo, os espíritos não constituem o ponto de partida. Este, precisamente, é um erro em que caem muitos adeptos. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Isso está no método, no item 191, do livro dos médiuns. Ora, é simples você entender isso. Se não ficar provado que a alma é imortal, tudo que você sabe de espiritismo pode jogar no lixo. Seria tudo mentira. O ponto de partida é a prova da indestrutibilidade do homem após a morte do seu corpo. Se o espírito não foi imortal, o resto é balela. Para existir reencarnação, o espírito tem que ser imortal. Para existir mundo espiritual, o espírito tem que ser imortal.
Para existir mediunidade, o espírito tem que existir em ser imortal. Para ter todo o conhecimento que a gente tem de mundo espiritual, diferentes níveis de evolução, tem que ter mundo espiritual. Então, o ponto de partida é a imortalidade da alma. Então, o espiritismo não se fundamenta nos espíritos. Mas onde se fundamenta o espiritismo? Não sobrou nada, né? Se não vai no evangelho, não vai na escritura, não vai na caridade, que muita gente pensa que o espiritismo se baseia na caridade, também não se fundamenta na caridade. Não se fundamenta em Kardec, não se fundamenta nos espíritos, vai se fundamentar em quê? Vocês podem até fazer silêncio, mas não é só aqui não. No Brasil inteiro, eu pergunto isso, ninguém sabe dizer. Sabe por quê? Não leram o livro que é o Espiritismo. Esse seminário me deu uma constatação que é até constrangedora que eu diga. O Espiritismo ainda é o grande desconhecido dos espíritas, quanto mais do povão. O Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. Leis da natureza. Quem é que diz isso? Allan Kardec. Aonde? No livro que é o Espiritismo. Que devia ser grupo estudado em grupo de estudo. Que devia ser consultado por palestrantes e oradores espíritas. Que deveria ser o primeiro livro a ser ofertado ao principiante que chega na casa espírita, conforme o próprio Allan Kardec aconselha e a gente não segue o conselho dele. Era para ser o livro mais vendido, mais concursado, mais conhecido. Para cada 1000 livros espíritos, 2000 evangelhos, você lê um livro que é o Espiritismo. Olha o que diz Kardec. Tudo que você está vendo aqui está no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo, pois, está na natureza. E pode-se dizer que é de uma certa forma, certa ordem de ideias. É uma potência como a eletricidade o é. Em outro ponto de vista, como a gravitação é. Seu verdadeiro caráter, pois, é de uma ciência e não de uma religião. Livro que é o Espiritismo. Prossegue Kardec. Os espíritos não vêm destruir a religião, mas como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos dessa fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com essas leis. Nesse ponto de fé, a igreja pensava, conforme o modelo ptolomaico, que o Sol estava lá quietinho e a Terra aqui quietinha, aliás, e o Sol girando em torno da Terra. Porque é assim que os nossos sentidos limitados viu. O Sol nascer no horizonte, vai lá, se põe e volta de novo. A gente não tem a impressão que o Sol está movendo? É o contrário. O Sol está paradinho em função da Terra. O Sol se levanta no horizonte porque a Terra gira em torno dele. Quem descobriu isso? Galileu Galilei. Por que Allan Kardec se refere? Porque Galileu Galilei, quando descobriu que a Terra girava, a primeira coisa que ele contrariou foi as Escrituras. Porque estava escrito na Bíblia que na Batalha de Jericó, Josué rezou e Deus parou só no firmamento. Porque estava escurecendo, não dava tempo dele matar os últimos inimigos, Deus parou só para ter luz e Josué matar a turma toda. Primeiro que o propósito já foi um propósito guerreiro, né? Se todo mundo é filho de Deus, Deus mandou um matar o outro. Ou ajudou um a matar o outro. Mas, se não é o Sol que gira e é a Terra, por que está na Bíblia que Deus parou o Sol? Se a Bíblia foi escrita sob a inspiração de Deus, Deus esqueceu como é que fez o sistema? O próprio sistema solar? Eu estava discutindo isso no programa de rádio, tinha um pastor protestante que me disse assim, seu Cláudio, essa era a forma de entender da época, Deus podia ter parado a Terra de girar. Eu disse, o senhor acredita que isso era possível? Sabe qual é a velocidade que a Terra gira em torno do Sol? É mais de 1080 km por hora. Para dar um freio num veículo desse? Sim.
o mar lamberia o pico mais alto do Himalaia com suas ondas. Não sobrava ninguém naquela batalha de Josué, nem ele para contar a história. Nenhuma casa ficaria no chão do planeta. Ia tudo para os ares, porque um furacão que vem com a força, um tornado, por exemplo, arranca tudo. Imagina a terra sendo freada. Depois da velocidade dessa, para Josué matar lá os últimos dos inimigos. Nenhuma das duas coisas tem sentido. Para quem acha que a Bíblia é um livro sem erro, aí está um dos grandes erros da Bíblia. Aí Galileu criou outra confusão. Primeiro mostrou um erro da Bíblia. A outra confusão era que se acreditava na igreja que o céu estava em cima e o inferno está embaixo. Quem ia para o céu? Os bons, né? Os que tinham virtude. Quem ia para o inferno? Os pecadores. Aí Galileu diz assim: os pecadores fiquem tranquilos, porque a terra gira. E quem está no sol, ou escute, quem está no céu, vai ter que dar uma volta pelo inferno, e quem está no inferno vai ter que dar uma volta pelo sol quando a terra girar. Então não tinha vantagem você ser bom ou desvantagem você ser mal, porque a terra girando, a turma do céu passaria pelo inferno e a turma do inferno passaria pelo céu. Isso deu uma confusão também. Prenderam Galileu, torturaram Galileu, mas ele era amigo do Papa. O Papa disse: oh, não faça isso, negue no público e acredite só no particular, porque se você não negar, vão me matar na fogueira, eu não posso lhe salvar, já está tudo decidido. Aí Galileu foi lá na Praça de São Pedro, negou tudo. Disse que a ideia de um velho caduco, que ninguém devia acreditar naquelas ideias, lá vai ele falando. E aí, daqui a pouco, tinha 3 padres do lado, um segurando a Bíblia para ele botar a mão para dizer a verdade, igual os deputados de Brasília, quando faz o juramento do mandato, né? Para ser fiel, bom e tal. E Galileu jurou a verdade ali. O outro anotava e o outro estava com texto. Ele, depois que fez a declaração para o povo, que me desmentiu tudo, para ser absolvido, virou para os 3 assim, com uma certa raiva, e disse: agora, aqui para nós 4, viu? Que a terra move e move. Levou 250 anos para a humanidade admitir isso. Até hoje a gente diz, da poesia, que o sol se põe e nasce, né? A gente acha que o sol gira. Na poesia tem a licença poética. Mas para você entender que o sol não nasce girando em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do sol, você precisa se afastar dos seus 5 sentidos, porque você só vê se você botar sua mente distante do que os seus olhos veem, para entender que é a Terra que está girando em torno do sol. Concorda? No Espiritismo, você tem que botar sua cabeça fora dos 5 sentidos, senão você não entende Espiritismo. Se você quiser entender Espiritismo pela capacidade cerebral, vai ficar muito difícil. Você tem que ver muita coisa pelos olhos da mente. Senão as ideias espíritas não entram na sua cabeça. Isso Allan Kardec aproveita para dizer que os pontos de fé das crenças religiosas estavam em contradição com a lei da natureza. Galileu se tornou vitorioso no passado e a religião teve que rever seu conceito. Não há verdades absolutas, senão aquelas que são eternas, as que o Espiritismo ensina, estando fundada sobre as leis da natureza, existindo em todos os tempos. Por isso, delas se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. O Espiritismo é uma ciência que vem revelar aos homens, diz Allan Kardec, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele não mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo que ele devia falar de religião, ele colocou uma proposta de fazer uma aliança na ciência com a religião. E diz lá: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando uma com as coisas do seu ponto de vista,
exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separavam, o traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. São leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Ou seja, os princípios espíritas estão na natureza. É aí que está a grande Bíblia. Aquela que nós conhecemos é só papel e tinta da interpretação dos profetas, que são seres humanos e são frágeis, são falíveis. Mas a grande Bíblia, onde está escrita a lei de Deus, é a natureza. Leis rigorosas, precisas, imutáveis. É aí que Deus se expressa para nós. Postulados básicos do Espiritismo. O Espiritismo não possui dogma, mas possui postulados. Para a gente ir para um intervalo rápido, eu vou encerrar com essa parte. Os postulados básicos do Espiritismo são 9. São as 9 nascentes, leis naturais, que o Espiritismo tira a fonte dos seus ensinamentos. Primeiro é Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Na concepção espírita da existência de Deus, ele não é um Deus antropomórfico, um Deus dos exércitos, como diz a Bíblia, um Deus com sentimentos humanos. Deus é transcendente, Deus é incognoscível, Deus é infinito, Deus é incriável, porque alguém tivesse criado Deus, seria mais Deus do que ele. Deus, esse Deus que a gente imagina que existe, não existe. Porque Deus, na verdade, não existe, Deus é. E por ele ser, está acima de existência. Santo Agostinho dizia, se alguém me perguntar quem é Deus, eu não sei dizer, mas se não me perguntarem, eu sei. Porque Deus não existe para ser conhecido, Deus existe para ser sentido e amado. Limitar Deus é querer defini-lo, toda definição limita. E limitar é circunscrever, e circunscrever é negar Deus. Então Deus é o incognoscível. E a sua existência está presente nas leis que estão do micro ao macro, cosmos. O segundo postulado básico é a existência e imortalidade da alma. Isso é a lei da natureza. Sobreviver à morte do corpo físico é lei natural. Não foi o Espiritismo que inventou. Comunicabilidade dos espíritos é de todos os tempos, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as etnias. Os espíritos sempre tentaram se fazer sentir em todas as épocas da humanidade. O livro sagrado de todas as religiões tem manifestações mediúnicas. A fonte geradora de todas as religiões tem manifestações de espíritos. Do budismo ao hinduísmo, ao cristianismo. O mistério do cristianismo vem da comunicação com os mortos. A gravidez de Maria foi anunciada por um espírito que a viu grávida, ela nem sabia que estava grávida. O espírito se materializa, conforme a tradição judaica, e avisa ela, faz uma saudação, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus Cristo. É ali ela soube que estava fecundada. O cristianismo começa a acontecer no mundo quando Jesus volta ressurrecto dos mortos no terceiro dia e aparece e desaparece várias vezes durante 40 dias os seus discípulos. Se ele não voltasse em espírito, o cristianismo tinha fadado a morrer e Jesus era considerado o máximo crucificado galileu entre muitos outros que morreram na cruz. E se não fosse a reunião mediúnica no dia de Pentecostes, que Jesus desenvolveu a mediunidade de todos os discípulos, todos se transformaram em médiuns potentes. Quando Jesus olhou os discípulos, chamou, não chamou pela classe social, não chamou pela tradição familiar, não chamou pela estrutura cultural que eles tinham, eram simples pescadores, homens comuns. Jesus escolheu médiuns. Antes de morrer, ele disse, ninguém sai de Jerusalém nos próximos 50 dias. 50 quer dizer Pentecostes.
A visão dele, o plano dele era tão preciso que com 50 dias os espíritos produziram a maior sessão mediúnica da história. As línguas de fogo que caíram por cima dos evangelhos, que paravam no ar. Foi um fenômeno tão intenso que nos Atos dos Apóstolos os discípulos relatam que mexeu com mais de 300 pessoas na vizinhança, todo mundo sentiu alguma coisa. E os discípulos que eram medrosos ficaram corajosos, os que eram tíbios ficaram fortalecidos, passaram a falar com força, com fluência, todos receberam os dons da cura e foram para o mundo pregar o evangelho. Então, a comunicação dos espíritos é uma coisa da natureza. Reencarnação não foi o espiritismo que inventou. É uma lei natural. Na Índia, 6.500 anos antes de Cristo, já se falava em reencarnação. Os hindus exalavam a ideia da reencarnação. Um terço da população do mundo é reencarnacionista. Os hindus têm a reencarnação como sua base de evolução. Não tinha esse nome, porque reencarnação veio da Europa, na metade do século XIX. Reencarnar é retorno à carne. Mas tinha como lei da transmigração das almas, ou a doutrina das vidas sucessivas, que era um apelido do passado da reencarnação. No Bhagavad Gita, que é um livro escrito por ninguém sabe quem é o autor, mas está no Mahabharata, que é uma espécie de Velho Testamento da doutrina hindu, tem um diálogo de Krishna com Arjuna, que fala da reencarnação perpassando o livro inteiro. Os budistas são reencarnacionistas. O símbolo do budista é a roda do Sansara, que é aquele leme do navio, é o símbolo das reencarnações inferiores. Buda deixou cerca de 4.000 ensinamentos para você vencer as paixões, você paralisar o seu ego, o desapego, e você se tornar um bodhisattva, um espírito livre dos apegos e dos desejos da matéria. Os drusos são reencarnacionistas, do qual saiu aquele poeta maravilhoso chamado Gibran, Khalil Gibran. Os judeus místicos são reencarnacionistas. Os esoteristas são reencarnacionistas. Os Rosacruzes são reencarnacionistas. Religiosos como a Sechonoe de Masaharu Taniguchi, do Japão, é reencarnacionista. Muitas tribos de índios na Polinésia, nos Peles Vermelhas, são reencarnacionistas. Tem tribo que o menino que nascia, sendo a reencarnação do avô, o pai não podia bater porque estava batendo no avô. Reencarnado. Então a reencarnação, lei da natureza. Evolução, lei da natureza. Tudo evolui, tudo na natureza, tudo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei de causa e efeito, lei da natureza. Determinível livre-arbítrio, lei da natureza. Perispírito, que é o corpo espiritual. Todos nós temos um corpo que organiza a nossa forma física. O espírito não se reencarnaria sem um perispírito. O perispírito tem um campo que está em todas as formas de vidas orgânicas e até nas inorgânicas. As pesquisas hoje apontam para a descoberta do perispírito. Na Rússia, eles já chamaram isso de campos estruturadores da forma. Na Universidade de Pasadena, eles denominaram de modelo organizador biológico. Paulo de Tarso chamava nos evangelhos, ou do Atos dos Apóstolos, de corpo de glória. Os egípcios chamavam de Ka, corpo astral para os esoteristas. Quando Jesus volta ressurrecto no terceiro dia, afirma Allan Kardec, ele não voltou no corpo de carne, ele voltou com o perispírito materializado, com o seu corpo espiritual. Então, o perispírito, diz Kardec, quando a ciência alcançar o perispírito, vai evoluir em 10 anos e não conseguiu em muitos séculos. E a pluralidade dos mundos habitados, que é a vida em outros planetas. O que é interessante é que antes da palavra ufologia ser criada, o Espiritismo já trazia essa ideia no Livro dos Espíritos. Pluralidade dos mundos habitados é a vida fora da Terra em outros planetas. Hoje tem um domínio dessa informação na mão da ufologia científica, mas é um princípio básico do Espiritismo que os espíritas não estudam. Os espíritas não se interessam por ufologia científica. Eu estou nesse campo há mais de 30 anos.
E acho que eu sou, talvez, entre os ufólogos, eu sou um dos únicos espíritas do Brasil que pesquisa esse tema. E Allan Kardec, com muita ousadia, naquela época apresentava uma teoria fantástica. Do mesmo modo que tem migração de povos para povos, de pernambucanos que vão para a Bahia, de baianos que vão para Pernambuco, de paulistas que vão para Japão, do Japão que migram para o Brasil, existe a migração de reencarnação de espíritos de mundos para mundos. Esse é um tema que vai ao encontro da tese dos astronautas antigos, dos documentários que estão evidenciando de que a Terra recebeu ajuda de seres extraterrestres no passado, as civilizações antigas deixaram o rastro de que a inteligência superior passou por aqui, das pirâmides do Egito, a Machu Picchu, a Baalbek, na Turquia, aos grandes templos de construção arquitetônica na Índia, que não tinha explicação de ser esculpido na rocha, na época do Cisel, em épocas que antecederam a Idade do Ferro, fenômenos impressionantes de transporte de pedras em grandes construções colossais em várias partes do mundo, significa dizer que talvez aqui a inteligência superior nos ajudou a avançar. Os sumérios falam dos Anunnakis, que foi o berço da civilização humana, a Suméria, civilização extinta, antes dos egípcios. Eles descobriram a roda, o arado, descobriram as esculturas de plantações, descobriram o alfabeto, aprenderam a ler, a escrever em capsulares de argila, e diziam que todos esses conhecimentos que traziam eram os deuses, e os deuses do Sumério vinham do céu. A mitologia judaica, que vem de Torre de Babel, de Adão e Eva, vem da Suméria. A mitologia grega da ilha de Creta vem da Suméria. A mitologia egípcia tem origem na Suméria. Por isso que o Egito tem aqueles deuses com cabeça de pássaro e asas. Como é que o homem primitivo descreveria alguém que vinha do céu? Quando o astronauta Armstrong desceu na Lua, em 20 de julho de 1969, ele pegou o rádio e transmitiu para a Terra. A águia pousou. Aquela astronave que não parecia com nada, com 6 pedaços de ferro de cima para dar o pé, uma base que tinha um tanque de combustível gigante, com toda aqui que parecia com águia, não tinha nem asa. Se no século XX o homem usou o símbolo de uma águia para representar uma nave que pousou na Lua, imagina milênios atrás como o homem poderia descrever alguém que desceu do céu. Botava asa e bico de passarinho. Era a forma de retratar aquilo que eles não entendiam. Então, é muito possível que a gente tenha recebido visitas no passado e que ainda receba no presente. A astronáutica do mundo todo, as forças aéreas de todos os países têm registro de aparição de OVNIs, de objetos voadores não identificados. Tem relatos de naves que já caíram, de pesquisa de engenharia, de engenharia reversa, feita de estudo desses discos voadores que caíram. Existe evidência de uma casuística enorme de avistamentos, registrados até na estação espacial agora, de luzes e objetos que voam no espaço e ninguém sabe a origem. O formato é estranho, é diferente. Então Allan Kardec estava certo, porque o universo pulula de vida. O incrível é ele dizer isso em 1857, quando o planeta era agrário, quando não existia nem ondas artesianas, quando não tinha sido descoberto nem sequer um telefone. Os espíritos já anunciavam que havia vida em outros mundos. Porque a Terra é o terceiro planeta do sistema solar. É o único que tem vida, é claro, mas não é o maior, não é o melhor, não está na posição de destaque no cosmos. O Sol não é estrela especial, está a 36 anos-luz do centro da galáxia. E não é possível que um universo de bilhões de galáxias, bilhões e bilhões e trilhões de estrelas, só tivesse vida só aqui na Terra, em torno do Sol. Vocês não acham que isso é muita manteiga para pouco pão? Deus ia criar tudo isso à toa e deixar só a gente vivendo aqui? Veja como o Espiritismo antecedeu, estava na frente do tempo. Em 1959 foi criada a palavra ufologia.
Em 1960 tinha mais de 100 mil ufólogos no mundo. Mas 102 anos antes o Espiritismo já trazia a ideia da vida nos outros planetas. Esses 9 postulados básicos é de onde tem a nascente de todo o conhecimento espírita. Todos são leis da natureza. É aí que ele se fundamenta. Não é nas escrituras, não é na caridade, não é nos evangelhos, não é nos espíritos, não é em Kardec. Nem é na mediunidade. Nas leis da natureza. Se você não lê o livro que é o Espiritismo, você não saberá disso. Eu fiz um seminário desse em Brasília, um homem de 39 anos, teve a coragem de pegar o microfone e dizer: meus irmãos, eu estou chocado. Eu sou espírita há 38 anos, vim assistir esse seminário, eu confesso a vocês que eu não sabia o que é o Espiritismo. E vi uma jovem de 21 anos dizer: professor, seu seminário é incrível. Eu disse: meu não, é um seminário da doutrina. Eu só falei o que já está escrito. Ela disse: ninguém sai o mesmo espírita depois que entra na palestra dessa. Eu disse: ninguém sai o mesmo espírita depois que lê o livro que é o Espiritismo. E minha palestra é um resumo do livro. Então, tomara que o Bezerra traga o livro para todo mundo ler, que vocês estudem o livro que é o Espiritismo. Eu vou fazer um intervalo ali de 15 minutos de relógio pequeno, e a gente volta, porque a gente vai fazer até 5h40, mais ou menos, o tempo de pergunta e resposta. Mas vamos ver se a gente volta às 5h10 ou 5h15? Pode ser? Betânia quer falar alguma coisa? Não, sobre isso mesmo. É sobre resolve dizer que a gente tem, que é o Espiritismo lá na feira, né? Mas tem poucas amostras. Está falando de R$15 de lá. Quem quiser dar carteirinha para você.